nas profundezas ocultas da imensidão amazônica, onde a selva devora o tempo e o silêncio, engole as certezas, existe um nome sussurrado entre os moradores mais antigos, um nome que poucos ousam pronunciar em voz alta: Aratanha, uma cicatriz esquecida na vastidão do labirinto esmeralda que é a Amazônia brasileira. Uma cidade que não apenas foi abandonada, mas que simplesmente deixou de existir, como se tivesse sido apagada da realidade de forma repentina e cruel. As trilhas que levavam até suas margens foram engolidas pela floresta. As estradas, agora cobertas de musgo e raízes grossas, mal denunciam que um dia carros, motos e caminhões cruzaram aquele chão com esperanças e carga. Onde antes existiam vozes, sorrisos, risos de crianças e a dureza da vida operária, agora reina um silêncio absoluto, um silêncio que pesa nos ombros e gela a espinha de quem ousa se aproximar. As construções que ainda resistem, eretas como se recusassem a tombar, parecem monumentos a uma era soterrada. Suas janelas, vazias, observam o visitante com olhos mortos. Casas sem portas, escolas sem alunos, cantinas sem cheiro de comida, igrejas onde a fé parece ter evaporado. Cada parede manchada pelo tempo conta uma história que ninguém mais pode ouvir. A cidade é um espectro, um sussurro preso entre o real e o inominável. Mas o que poderia apagar uma comunidade inteira da noite para o dia? O que teria provocado essa espécie de eclipse humano sem testemunhas, sem ruídos, sem rastros? Imagine uma cidade em pleno funcionamento, com uma rotina estabelecida, com trabalhadores, crianças nas escolas, famílias sonhando com o amanhã. E então, em um dia comum demais até, o silêncio. Um silêncio que não é apenas a ausência de som, mas a presença sufocante de algo que não se compreende. Nenhum sinal de luta, nenhum incêndio, nenhuma marca de evacuação, nenhuma carta de despedida. Só um vazio aterrador. Exploradores, jornalistas, aventureiros e até cineastas já tentaram decifrar o que houve em Aratanha, mas a cidade não oferece respostas fáceis. Ela é um enigma envolto em lodo e folhas, um corpo sem causa aparente de morte, uma ausência que grita. Mas Aratanha nem sempre foi essa aparição melancólica escondida na mata. Nos registros oficiosos e nos relatos orais das comunidades vizinhas, ela nasceu no final dos anos 60. Era uma fronteira crua, selvagem, desbravada por homens que não temiam nada, ou talvez ignorassem o que havia para temer. Foi uma dessas cidades que surgem como febres, rápidas, intensas, promissoras. Tudo começou por causa de um minério diferente, uma pedra que ninguém havia visto antes. A luminita não era apenas um mineral raro, era algo misterioso, quase místico. A luminita não refletia a luz como os cristais comuns. Ela parecia emitir uma espécie de brilho próprio, um fulgor tênue, como se guardasse em si a energia de séculos. Não demorou para que a notícia se espalhasse. A região foi tomada por uma enxurrada de garimpeiros, engenheiros, geólogos e oportunistas. Veio gente de todo o Brasil, cada um com sua pá, sua esperança, sua ambição. Do nada, no meio do nada, nasceu um povoado. Trilhas abertas à força viraram ruas de barro. Barracos improvisados logo deram lugar a casas de madeira. Depois de alvenaria, cantinas surgiram, pequenos comércios, igrejas, uma escola. Em poucos meses, Aratanha deixou de ser um aglomerado de tendas para se tornar uma pequena cidade pulsante, viva, cheia de sonhos e poeira. Uma verdadeira corrida do ouro, só que com uma pedra que ninguém conhecia direito.
Os relatos daqueles tempos são vibrantes. Homens falando da luminita com olhos febris, como se tivessem tocado em algo divino. Mulheres criando filhos na esperança de que aquela cidade fosse o futuro. A fé não era religiosa, menos era no solo, no minério, no brilho que prometia libertar a todos da miséria. Mas havia algo no ar, algo sutil, uma espécie de desconforto que ninguém dizia em voz alta. A cidade crescia como se tivesse pressa, como se não tivesse tempo, e mesmo em seus melhores dias havia um ruído de fundo, uma sombra que ninguém identificava. Um sentimento de que aquilo tudo era bom demais, rápido demais, intenso demais, como se estivessem construindo casas em cima de areia movediça. Então veio a noite. Uma noite comum, mineiros voltando do turno, exaustos e sujos, famílias se reunindo para comer, crianças correndo pelas ruas, a cantina fervilhava, os copos tilintavam, os rádios tocavam modas antigas. Nada indicava que aquela noite seria diferente. E, no entanto, tudo mudou, mas ninguém viu. Não houve explosões, não houve tiros, nenhum alarme soou, nenhuma casa foi arrombada. Não há vestígios de correria, nem de pânico. Apenas a ausência. Quando dias ou semanas depois, expedições tentaram reencontrar Aratanha, o que viram foi algo que desafia qualquer lógica. A cidade intacta, como se todos tivessem saído para um breve passeio e nunca voltado. Pratos ainda postos à mesa, roupas no varal, camas desfeitas, velas derretidas pela metade. Era como se os habitantes tivessem evaporado. E o mais intrigante, não havia corpos, nenhum sinal de conflito, nenhum indício de evacuação planejada, nenhuma explicação plausível. Só uma cidade fantasma perfeitamente montada. Um cenário que parecia preparado para um filme pós-apocalíptico, mas real demais para ser ficção. As autoridades nada fizeram. Não houve buscas oficiais, não houve comunicados. Aratanha desapareceu não só fisicamente, mas os próprios registros do país. Quando pesquisadores começaram a tentar entender o caso, depararam-se com um muro invisível. Não havia certidões de nascimento, nenhuma licença de mineração, nenhum documento fiscal, nem mesmo registros de óbito. Era como se, burocraticamente, a cidade nunca tivesse existido. E isso, para muitos, foi ainda mais assustador do que o desaparecimento em si. Como uma cidade registrada desaparece dos livros. Como famílias inteiras são apagadas dos arquivos de um país. Por que ninguém fala disso? E principalmente, o que havia na luminita. Diante desse vazio, surgiram fragmentos, histórias espalhadas, memórias perdidas, nas margens dos rios, nos vilarejos vizinhos, nos olhos cansados de velhos que ainda carregam o peso do mistério. Pessoas que ouviram, sonharam ou viveram de relance o que aconteceu com Aratanha. Gente que nunca foi ouvida oficialmente, mas que guarda um pedaço da verdade ou de algo próximo disso. Seu Benedito, por exemplo, um velho comerciante que vive em uma palafita à beira de um rio silencioso. Seu rosto é como uma árvore centenária, marcado por rugas que contam histórias mais antigas que qualquer jornal. Ele lembra da noite em que o céu mudou. Segundo ele, não era um raio, não era relâmpago, nem tempestade. Era um brilho diferente, um sopro de luz quase imperceptível que atravessou a floresta como se estivesse procurando alguma coisa. Ele nunca mais viu nada igual. O brilho vinha na direção onde Aratanha existia, e depois daquela noite, nunca mais houve notícias da cidade. Maria Consolata, uma moradora de um vilarejo rio abaixo, também carrega um relato perturbador. Ela não viu nada, mas sonhou. Sonhou com frequência. E não era
Só ela. Outros moradores relatavam os mesmos pesadelos, como se suas mentes estivessem conectadas por um fio invisível ao destino de Aratanha. Sonhos com uma cidade silenciosa, onde pessoas caminhavam lentamente como sonâmbulos, seus olhos vazios, suas expressões calmas, como se atendessem a um chamado que ninguém mais ouvia. Maria diz que não sentiam medo, apenas caminhavam, todos eles, para algum lugar dentro da mata. Esses sonhos coletivos, esses traços oníricos de um evento incompreensível, se tornaram parte do folclore da região. Um trauma coletivo, um enigma que ecoa nas conversas ao redor da fogueira, nas lendas contadas às crianças. Poucos ousam se aproximar da antiga área onde Aratanha existia, mas os que foram voltaram mudados ou não voltaram. Pesquisadores amadores, caçadores de lendas, aventureiros e até alguns documentaristas já tentaram entrar na zona onde a cidade estaria. Alguns conseguiram, outros desapareceram. E os que retornaram contam histórias que desafiam o entendimento comum. As bússolas enlouquecem. Os ponteiros giram em círculos como se estivessem tentando escapar. GPs desligam sozinhos. Outros mostram localizações que não existem. Aparelhos de rádio transmitem apenas estática ou vozes sussurradas em idiomas desconhecidos. Um explorador chegou a gravar esses sons. Quando mostrou a gravação em uma universidade, os técnicos identificaram sinais de sobreposição frequente, como se várias vozes falassem ao mesmo tempo em camadas, mas nenhuma delas era humana, ou, pelo menos, não completamente. As câmeras falham, baterias que estavam carregadas descarregam em minutos. As poucas fotos que conseguem ser tiradas apresentam distorções, manchas, luzes estranhas. Em algumas imagens, aparecem sombras que não estavam lá. Em outras, formas esbranquiçadas, semelhantes a figuras humanas, mas sem traços definidos. Um documentarista chegou a captar uma imagem onde algo parecia observar sua equipe de longe, escondido entre as árvores. Mas quando tentaram aproximar o zoom, a imagem travou. O arquivo corrompeu. Nunca mais conseguiram recuperá-lo. Além da falha tecnológica, há algo mais sutil, algo mais sensorial. Muitos descrevem um zumbido persistente, uma vibração no ar, como se o local inteiro estivesse levemente fora de sintonia com o resto do mundo. Uma distorção da realidade. Uma bolha temporal. Um lugar onde as leis naturais falham, onde o tempo não passa da mesma forma, onde o corpo sente, mas a mente não entende. Sem explicações oficiais, começaram a surgir as teorias, algumas absurdas, outras aterrorizantemente plausíveis. A primeira teoria é a mais racional e também a mais cínica. Alegam que o governo conduzia experimentos secretos na região. Aratanha seria um laboratório disfarçado de cidade. A luminita, na verdade, seria um composto criado artificialmente, talvez com aplicações militares. Mas algo deu errado, muito errado. E para esconder o erro, apagaram tudo. Os moradores seriam vítimas de uma arma biológica, um agente químico, ou mesmo radiação. Mas essa teoria tem brechas. Nenhum vestígio de material bélico foi encontrado. Nenhuma área contaminada, nenhuma roupa especial, apenas abandono. Outra teoria diz que a luminita não era um minério qualquer, que sua origem era extraterrestre, que a pedra era, na verdade, uma forma de energia inteligente, ou mesmo um fragmento de algo muito maior, caído ali séculos antes. Alguns chamam de semente estelar, outros de tecnologia alienígena esquecida. A exposição prolongada à luminita poderia ter alterado a percepção dos moradores, ou os levado
a desaparecer em outra dimensão. É nesse ponto que a lenda se mistura com o horror cósmico. As teorias mais perturbadoras começam onde a lógica falha. Alguns estudiosos do oculto e pesquisadores de folclore esotérico acreditam que a luminita não foi descoberta. Ela foi desenterrada, menos ou pior, libertada. Segundo essas crenças, o subsolo amazônico guarda ruínas antigas, pré-humanas, estruturas esquecidas de civilizações que não deixaram nome nem herdeiros. Essas ruínas, ao serem tocadas pelas escavações de Aratanha, teriam liberado forças que dormiam há milênios. Lendas indígenas da região falam de estrelas que caem, de deuses que não devem ser acordados, de espíritos que se alimentam do tempo e da memória. Uma das mais assustadoras narra a história de um povo das sombras que habita um mundo paralelo à floresta. Eles não podem ser vistos com os olhos comuns. Apenas quando o equilíbrio natural é violado, eles cruzam a tênue linha entre os mundos. Seria Aratanha o local de um desses portais? Alguns sugerem que os moradores não desapareceram, mas foram transportados, levitados, conduzidos, puxados para esse outro lado. Uma dimensão sobreposta, um lugar onde o tempo se dobra sobre si mesmo e onde a própria identidade humana se dissolve. Isso explicaria os relatos de sonhos com pessoas caminhando como sonâmbulas, sem medo, sem pressa, respondendo a um chamado silencioso. Talvez eles tivessem sido convocados por algo, por alguém, por uma entidade que dormia abaixo da cidade. E há ainda outra hipótese, uma que não aponta para fora, nem para deuses antigos, nem para etes ou forças sobrenaturais, mas para o próprio ser humano, para o poder da mente coletiva, para a capacidade que temos de construir e destruir realidades com nossa crença, com nossa fé ou com nosso medo. Uma corrente de pensadores acredita que o desaparecimento de Aratanha foi um colapso de realidade causado por histeria coletiva, ampliada pela energia da luminita. Segundo essa visão, a cidade foi consumida por uma bolha de percepção, uma espécie de colapso de narrativa, algo tão absurdo que o próprio universo recusa a continuar registrando. E por isso, tudo ali deixou de existir. O tempo congelou, a matéria se dissolveu, a memória foi apagada como uma falha no sistema. Mas se isso for verdade, por que algumas pessoas ainda se lembram? Por que há fotos, relatos, vestígios físicos? É aí que a linha entre loucura e verdade se torna irrelevante. Porque mesmo que a história de Aratanha nunca seja oficialmente reconhecida, mesmo que os livros não falem dela, mesmo que os mapas a ignorem, ela existe. Existe na dúvida, existe no medo, existe em cada ruína coberta de cipó, em cada testemunho abafado, em cada bússola que enlouquece ao se aproximar da área. E a luminita, talvez ela ainda esteja lá, enterrada sob a cidade morta, aguardando o próximo curioso, talvez ainda brilhe levemente à noite, esperando outra civilização ousar tocá-la. Ou talvez não brilhe mais, porque sem os olhos humanos para refletir seu poder, ela tenha perdido seu propósito. Nos bastidores, alguns dizem que empresas multinacionais tentaram comprar os direitos de exploração daquela área. Tentaram sem sucesso, porque sempre alguma coisa dava errado. Acidentes misteriosos, sumiços, equipes que entravam na mata e se perdiam, drones que paravam de funcionar, como se algo estivesse protegendo aquele espaço, como se Aratanha, mesmo morta, estivesse dizendo: não voltem. E, no entanto, há quem ainda tente. Jovens aventureiros com celulares e coragem demais. Grupos de caçadores de lendas urbanas. Canais obscuros no YouTube que fazem expedições com lanternas e prometem revelar
o mistério. Mas todos voltam com pouco mais que sustos e imagens embaçadas. Ninguém conseguiu, até hoje, ficar mais de uma noite no que restou de Aratanha. Porque ao cair da noite, dizem que o ar fica diferente, que a temperatura muda, que vozes sussurram onde não há ninguém, que sombras se movem mesmo sem vento, que os próprios pensamentos se embaralham como se a cidade estivesse viva, mesmo sem vida, como se ela própria fosse uma entidade, consciente de sua história e disposta a proteger seus segredos a qualquer custo. E talvez seja isso que mais assusta. Aratanha não foi esquecida. Ela se escondeu, porque talvez aquilo que causou seu fim ainda esteja lá, nas entrelinhas do esquecimento, onde o Brasil profundo guarda seus mistérios mais indigestos. Aratanha permanece como uma ferida aberta no tecido da realidade. É um lugar onde o tempo parou, ou talvez tenha avançado rápido demais para ser percebido. Um local onde nenhuma explicação se sustenta por completo, e cada teoria parece mais uma peça torta de um quebra-cabeça impossível. Para alguns, é apenas mais uma história de garimpo fracassado, um povoado que secou quando os recursos acabaram, como tantos outros perdidos na imensidão do norte. Mas até essas cidades decadentes deixam rastros: um cartório, um cemitério, uma escola abandonada, algum jornal amarelado pelo tempo. Aratanha, não. Aratanha foi apagada, não esquecida. Há uma diferença profunda entre essas duas palavras. O esquecimento é humano. A eliminação é deliberada. Investigadores independentes que se propuseram a buscar informações em arquivos públicos deram de cara com mais que resistência. Encontraram registros rasurados, documentos com datas incoerentes, mapas censurados, fotografias arquivadas em pastas erradas e o mais intrigante, servidores públicos que afirmam nunca ter ouvido falar no nome da cidade, mesmo com evidências em mãos. Alguns até mudam de tom ao ouvir a pergunta, desviam o olhar, encerram a conversa, como se soubessem algo, como se tivessem medo. Há também o caso de um jornalista investigativo que, ao publicar uma matéria sobre Aratanha num blog especializado em histórias estranhas, foi supostamente ameaçado de forma velada. Seu site saiu do ar, suas contas foram invadidas e ele, semanas depois, declarou publicamente que não seguiria com a apuração por motivos pessoais. Nunca mais tocou no assunto. Esse tipo de silêncio não é natural, não é orgânico, é o tipo de silêncio que grita, que avisa, mesmo sem som, fique longe. Mas o problema com esse tipo de aviso é que ele não afasta, ele atrai, e é por isso que ao longo dos anos surgiram grupos online dedicados ao enigma de Aratanha, fóruns com trocas de informações, vídeos obscuros no submundo da internet, prints de supostos relatórios do governo, especulações envolvendo corporações estrangeiras. Alguns afirmam que a Luminita não desapareceu com a cidade, que ela foi recolhida, escondida, que hoje está sendo estudada em laboratórios secretos fora do país, longe dos olhos da opinião pública. Outros vão além e alegam que o minério era um condutor espiritual, uma ponte entre mundos, que ele não brilha apenas no escuro, mas reage à presença humana, que possui um campo de energia próprio, uma espécie de consciência mineral, uma ideia absurda, talvez, mas e se não for? Imagine, por um segundo, que esse minério tenha sido a chave para abrir algo que deveria ter permanecido trancado, uma porta, um selo, uma fenda entre realidades, e que ao perfurar o solo sagrado da floresta, os moradores de Aratanha, sem saber, tenham rompido esse limite. Alguns chamam isso de maldição, outros de punição
ancestral. Mas há ainda quem acredite que tudo foi um experimento humano, uma combinação entre ambição, descuido e tecnologia que saiu do controle. E o resultado, o desaparecimento coletivo mais misterioso da história brasileira, menos nunca reconhecido, nunca admitido, mas sempre presentes. Presentes também estão os sussurros, porque há quem jure que nas noites mais escuras, se você estiver na margem certa do rio, com o vento soprando do lado errado, você pode ouvir não gritos, não choros, mas murmúrios baixos, como vozes perdidas em ecos antigos. Dizem que vem da direção da antiga Aratanha, que não tem palavras claras, mas que carregam um peso, um chamado, algo que parece dizer: estamos aqui. Ou talvez fujam. Outros afirmam que durante certos períodos do ano, quando o céu se alinha com algumas constelações específicas, a cidade reaparece por segundos, não fisicamente, mas como um reflexo, uma miragem, um fragmento de tempo solto, como se a realidade deslizasse e deixasse visível algo que normalmente está fora do alcance humano. Há quem tente fotografar esses momentos, sempre sem sucesso. As imagens se corrompem, as filmagens travam, mas os olhos, eles dizem ter visto. Aratanha, então, pode não estar totalmente perdida, talvez ela esteja apenas fora de fase, como um rádio mal sintonizado, um canal que ainda transmite, mas que nossa antena não consegue mais captar. Ou talvez, mais aterrador ainda, ela esteja à espreita, esperando por um novo contato, por alguém com coragem menos ou ingenuidade suficiente para repetir o erro. E quando esse alguém surgir, o que será que vai encontrar? É difícil definir o que é mais perturbador em toda essa história. O desaparecimento em si, o silêncio proposital que o envolve, ou o fato de que, mesmo com tantas evidências fragmentadas, ninguém parece interessado em investigar de verdade. Aratanha permanece como uma ferida enterrada sob camadas de mato, tempo e medo. Mas há algo mais profundo, uma inquietação latente que percorre quem ouve seu nome pela primeira vez. Uma sensação de que essa história não acabou. Nas universidades, raros são os professores que ousam tocar no assunto. Quando questionados, desviam o tema. Dizem que é lenda, exagero popular, invenção de internet, mas nos bastidores há rumores de que teses foram recusadas, projetos de pesquisa foram barrados e estudantes silenciados. Há inclusive o caso de uma aluna de antropologia que escreveu uma monografia sobre Aratanha baseada em relatos orais e foi descredibilizada publicamente. Menos mas, curiosamente, recebeu uma proposta de trabalho de um instituto privado semanas depois. Nunca mais publicou nada sobre o tema. Quem controla essa narrativa? Por que tanto esforço para manter Aratanha no escuro? Talvez porque admitir sua existência forçaria a abrir outras feridas. Reconhecer Aratanha significaria aceitar que há locais neste mundo onde as regras não se aplicam, onde o racional colapsa, onde o tempo é volátil, a matéria é instável e a própria realidade traiçoeira. Seria um risco para o que chamamos de sanidade coletiva. E ainda assim, ela continua ali, ou o que sobrou dela. Alguns exploradores afirmam que há um ponto específico na floresta onde a vegetação muda, onde o som da selva se cala, onde até os insetos parecem evitar o espaço. É um círculo silencioso, um vazio de barulhos e presença. Quando se adentra esse local, tudo parece mais lento, como se o ar estivesse mais denso, como se o próprio chão estivesse observando. Nesse ponto, dizem eles, ocorrem os fenômenos mais estranhos, vozes que surgem do nada, risos de crianças
que ecoam por entre as árvores, sombras que se movem em direções impossíveis. Alguns relatam uma sensação de déjà vu extremo, como se já tivessem estado ali antes mesmo sem jamais terem pisado naquela região. Outros desmaiam, vomitam, sentem tonturas incontroláveis. Há quem diga que ali se encontra o epicentro do colapso de Aratanha, como se toda a energia que causou o sumiço da cidade ainda estivesse pulsando, viva, esperando. E então vem a pergunta inevitável: por que ninguém fechou a área? Por que não há cercas, placas de advertência, presença militar? A resposta mais repetida, menos, e mais sinistra menos, é que ninguém quer que ela seja encontrada novamente, que manter tudo livre é o melhor disfarce. Um terreno que parece apenas mais uma parte da selva, mas que na verdade é um lugar amaldiçoado, guardado não por soldados, mas por algo muito mais eficaz: o medo. O medo é a melhor cerca invisível. E para os que ainda duvidam da veracidade dessa história, basta fazer uma busca, não encontrará nada oficial. Nenhuma menção em documentos públicos, nenhuma reportagem de grande mídia. Apenas vídeos caseiros, relatos desconexos, mapas apagados e nomes como Benedito ou Maria Consolata, menos guardiões da memória oral de um lugar que o Brasil fingiu que nunca existiu. Mas mesmo o esquecimento tem limites, e Aratanha está próxima deles. Se tudo o que foi dito até agora for mentira, então como explicar as anomalias físicas no local, as bússolas malucas, os arquivos desaparecidos, as fotografias corrompidas, as vozes gravadas? Como explicar o brilho que ainda hoje é relatado por moradores em noites específicas? Como explicar os pesadelos recorrentes de pessoas que sequer sabiam do caso, mas que sonham com a mesma cidade silenciosa, com as mesmas figuras caminhando para dentro da mata? Estamos lidando com algo que escapa aos padrões tradicionais de compreensão, algo que exige novas lentes que misturem ciência, espiritualidade, física de fronteira, metafísica, arqueologia proibida, porque talvez, só talvez, Aratanha seja um ponto de convergência entre mundos, um local onde o véu é mais fino, onde o que está do outro lado espreita. Talvez seja por isso que tantos insistem em esquecer, porque lembrar significa encarar, e encarar Aratanha é olhar no abismo, e o abismo pode olhar de volta. Há ainda um detalhe, sutil, mas constante, que surge em quase todos os relatos daqueles que ousaram se aproximar da antiga localização de Aratanha: a sensação de estar sendo observado, mesmo quando não há absolutamente ninguém por perto, mesmo em silêncio total, mesmo quando a floresta está imóvel e o vento não sopra. Os exploradores descrevem isso como um peso nos ombros, um frio na nuca, olhos invisíveis os acompanhando a cada passo. Alguns afirmam que, em certos trechos, o som dos próprios passos ecoa como se fosse em um salão fechado, e não em plena selva. Outros descrevem a percepção de cópias deles mesmos à espreita, como se houvesse presenças imitando seus gestos, como se, entre as árvores, versões distorcidas de si mesmos os observassem em silêncio absoluto. O pavor é tão intenso que muitos voltam sem concluir suas buscas. Simplesmente não suportam o que sentem. E isso nos leva a um ponto ainda mais sombrio: a possibilidade de que Aratanha não desapareceu menos, mas que foi duplicada, espelhada ou distorcida em outra camada da realidade. Talvez uma versão de Aratanha ainda exista, operando em uma realidade paralela, onde seus habitantes vivem ou acreditam viver uma vida normal. Mas quem entra no terreno da antiga cidade atualiza sua própria frequência
e começa a captar fragmentos daquela existência paralela. E é por isso que enlouquecem. Um dos relatos mais assustadores surgiu de um guia local. Ele contou que, ao levar 2 estrangeiros até uma clareira próxima à região de Aratanha, ouviu sons urbanos vindo do interior da mata, buzinas, conversas abafadas, o tilintar de copos, como se a cidade estivesse lá dentro, viva, mas encoberta por alguma barreira invisível, como se apenas seus sons conseguissem escapar. Eles correram de volta, apavorados, mas por algum motivo o guia ficou paralisado, seus olhos fixos na floresta, corpo trêmulo. Disse que por um instante viu as luzes da cidade entre as árvores, um vislumbre, postes acesos, janelas iluminadas e, entre elas, uma criança o encarando. Mas não havia cor nos olhos da menina, apenas branco, um branco opaco, parado como o de uma estátua. Ela ergueu a mão, ele piscou e tudo desapareceu. Desde então, ele abandonou a profissão. Alguns podem chamar isso de alucinação. Mas e se não for? E se de fato Aratanha não foi apagada, mas movida, retirada deste plano por um acidente, um ritual ou um fenômeno ainda desconhecido? E se seus habitantes agora vagam por uma versão paralela do que um dia foi a floresta? E se os sussurros, os sonhos e as distorções não forem manifestações sobrenaturais, mas tentativas de comunicação? Há uma teoria assustadora entre os teóricos mais ousados. A de que Aratanha se tornou consciente, que a própria cidade, como entidade, absorveu a energia da luminita e dos acontecimentos que a cercaram, e que agora ela pensa e protege-se, e esconde-se e tenta, de tempos em tempos, atrair de volta aqueles que ousam se lembrar dela. Talvez seja por isso que tanta coisa dá errado quando alguém tenta revelar sua história. Talvez seja por isso que você nunca ouviu falar de Aratanha antes deste vídeo. Talvez seja por isso que, mesmo agora, ao ouvir isso, uma parte de você sente que não deveria saber. Mas já é tarde demais. Você sabe, você ouviu. E agora, a lembrança de Aratanha está com você também. Você pode tentar esquecer, pode desligar o vídeo, pode rir, ignorar ou racionalizar tudo o que foi dito até agora. Pode convencer a si mesmo de que essa história é só mais uma lenda urbana. Mas o que vai fazer com aquela inquietação que ficou presa no fundo da sua mente? Aquela imagem da cidade no meio da mata, quieta demais, intacta demais. Aquela sensação de que há algo lá fora que não obedece às regras, que existe um ponto no mapa que não aparece no Google, mas que continua ali, real e pulsante. Esquecido, sim, mas apenas por quem escolheu não ver. Aratanha é mais do que uma cidade desaparecida. Ela é um lembrete vivo de que nem tudo pode ou deve ser explicado. Uma cicatriz aberta na história de um país que costuma varrer o que é incômodo para baixo do tapete. E o mais perturbador, ela não está sozinha. Especialistas em desaparecimentos territoriais afirmam que há outros pontos no Brasil com características semelhantes. Regiões onde comunidades inteiras sumiram ou foram recolocadas sem explicação formal, onde o tempo parece agir de forma diferente, onde testemunhas falam de clarões, sons metálicos ou visões coletivas. Mas Aratanha se destaca porque não deixou rastro, nem físico, nem burocrático. Apenas testemunhos orais, arquivos apagados e um silêncio institucional pesado. E mesmo assim, ela sobrevive nos sonhos, nos pesadelos, nos murmúrios da floresta e agora na sua memória. Se algum dia você for à Amazônia
E ouvir um guia local mencionar a cidade que sumiu, ou notar uma área que todos evitam, sem explicar porquê, não insista, não pergunte, não tente chegar perto. Porque, como muitos afirmam, Aratanha não quer ser lembrada. Ou pior, ela só quer ser lembrada pelas pessoas certas. Pessoas que ela mesma escolhe. Pessoas que, sem saber, carregam a chave. Pessoas como você. Você ouviu até aqui. Você sabe agora o nome. Você conhece os sinais. E talvez talvez menos isso tenha sido o suficiente. Porque agora você também faz parte da história de Aratanha. Boa sorte!